Como mostrar para o seu cliente que ele precisa de uma reestruturação societária, mesmo quando ele ainda não percebe? A maioria dos clientes chega ao advogado quando o problema já existe. O sócio já saiu brigado, o contrato social já não reflete mais a realidade da empresa há anos, entre outros problemas. E aí o advogado entra, resolve, cobra honorários de emergência e o cliente sai aliviado. Mas deixa eu te falar uma coisa, na maioria das vezes, esse problema já dava sinais muito antes e o cliente não percebeu. É por isso que hoje eu quero te mostrar como identificar esses sinais e como trazer uma conversa para o cliente para você se tornar um advogado que atua de forma estratégica e não apenas para resolver um problema pontual. O empresário vive a operação. Ele percebe quando a venda cai, quando o caixa aperta, quando a equipe não performa, mas ele não enxerga a estrutura jurídica, porque para ele, se a empresa continua funcionando, é porque está tudo bem. Mas os problemas relacionados aos quadros societários não aparecem de imediato. Eles aparecem quando um sócio morre sem previsão de sucessão, ou quando o sócio quer se retirar, ou quando o cônjuge entra no inventário e paralisa a empresa, ou quando o sócio questiona uma eventual distribuição de lucro na justiça. E o advogado que identifica o problema antes de ele aparecer se torna indispensável. Existem sinais no dia a dia da empresa que podem ajudar você a identificar a necessidade de ajuste, como um contrato social desatualizado. Aquele sócio que não participa, mas continua como administrador, falta de regras para resolver os conflitos entre sócios, mistura de patrimônio pessoal com o da empresa, ausência de planejamento sucessório, imóveis e ativos relevantes no CPF, múltiplas atividades dentro da mesma empresa, empresa familiar sem cláusulas de proteção, dentre outras situações. Para que você consiga mostrar essa situação ao seu cliente, comece com a conversa dizendo: durante o nosso atendimento, eu identifiquei alguns pontos na estrutura da sua empresa que merecem atenção. Posso te mostrar? E a partir daí você pode conduzir um diagnóstico com perguntas como essas. O contrato social foi revisado nos últimos 3 anos? Todos os administradores participam ativamente da gestão? Existe regra clara para resolver um conflito entre os sócios? Há um acordo de sócios bem definido? O patrimônio pessoal e da empresa estão realmente separados? Existe um planejamento sucessório estruturado? Os imóveis e ativos estão na melhor estrutura, pessoa física ou jurídica? O faturamento já está próximo do limite do regime tributário? A empresa concentra mais de uma atividade no mesmo CNPJ? O contrato social tem cláusulas de proteção para empresa familiar? Essas perguntas vão mostrar de forma clara onde estão os riscos e ajudar o cliente a enxergar algo que muitas vezes ele ainda não percebeu. E a partir desse diagnóstico, você consegue orientar, estruturar e apresentar caminhos de melhoria. Não só para corrigir problemas, mas para organizar a empresa e alinhar os sócios com os objetivos do negócio. Esses sinais estão presentes na maioria das empresas e aparecem em conversas, em documentos e em detalhes que passam despercebidos. O advogado que desenvolve esse olhar não precisa buscar cliente, os clientes passam a buscá-lo. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar melhor como orientar os seus clientes, se inscreva aqui no canal. Toda semana eu trago conteúdo sobre governança corporativa, planejamento sucessório e direito societário para fortalecer a sua atuação na advocacia.